que é efeito de interação? Bom, o conteúdo deste vídeo estende o conteúdo de 2 vídeos anteriores que eu gravei aqui no canal. Um sobre uma introdução ao método experimental e outro sobre experimentos com mais de uma variável independente. No contexto experimental, é fundamental que nós consigamos responder a esta pergunta: o que é uma interação? Então vamos a uma definição. Um efeito de interação é uma situação em que o efeito de uma variável independente sobre uma variável dependente depende dos níveis de uma segunda variável independente. Ou seja, por definição, uma interação vai ocorrer quando eu tiver pelo menos 2 VIs. Pode ser que eu tenha mais? Sim, mas pelo menos 2 são necessárias. Ou seja, eu vou falar de efeito de interação apenas nas situações em que eu tiver mais de uma variável independente, ou seja, em desenhos fatoriais. E o efeito de uma variável independente é contingente aos níveis de uma outra variável independente. Ou seja, esse efeito ele pode ser distinto, pode ser maior, pode ser menor, pode ter direção oposta, a depender dos níveis de uma segunda variável independente. Por que isso é útil? Porque uma interação em desenhos fatoriais nos ajuda a estabelecer as condições limítrofes de um fenômeno. O fenômeno que a gente observa num estudo com apenas uma variável independente, quando eu passo para um estudo com um delineamento fatorial, pode ser que eu descubra que esse efeito ocorre em algumas ocasiões e deixa de ocorrer em outras. Isso é muito importante para o avanço da ciência. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, demonstrando com base em uma dissertação de mestrado publicada por uma colega que utilizou um tipo de estimulação, é uma técnica de neuromodulação do cérebro que se chama estimulação transcraniana por corrente contínua, ETCC, ou no inglês TDCS. No delineamento dela, que eu vou explicar aqui muito resumidamente, foi um estudo conduzido com pacientes com afasia, ou seja, indivíduos que sofreram um acidente vascular cerebral, ficaram com algumas sequelas de linguagem, em particular com comprometimento na nomeação de palavras, de substantivos, de objetos do mundo real. E o objetivo do estudo dela foi avaliar se a combinação de uma terapia fonoaudiológica juntamente com a estimulação de uma região do cérebro que supostamente está envolvida na nomeação oral de objetos, que é a área de Broca, se essa combinação melhora a nomeação desses pacientes em uma tarefa de nomeação. Na verdade, ela mensurou o desempenho dos participantes em nomeação antes da terapia e aí conduziu 10 sessões em que os participantes passavam ali por um tratamento de aproximadamente 20 minutos numa tarefa de nomeação, enquanto eram estimulados ali numa região cortical do cérebro por meio da colocação de eletrodos sobre o couro cabeludo. Um grupo de participantes passou por 10 sessões de segunda a sexta durante 2 semanas, enquanto eram estimulados, e um outro grupo de participantes passou pela mesma terapia comportamental, essa terapia fonoaudiológica. No entanto, apesar de haver a montagem do aparelho de estimulação, eles não foram estimulados, ou seja, eles receberam uma estimulação placebo. E depois de 10 sessões, os participantes realizaram uma tarefa de nomeação para avaliar se a melhora por meio dessa terapia foi diferente para aqueles que receberam a estimulação, o tratamento, ou aqueles que não receberam a estimulação, o grupo placebo. Bom, todos os 2 grupos tiveram melhora, ou seja, o grupo placebo também se beneficiou da terapia fonoaudiológica. No entanto, os benefícios nessa tarefa de nomeação foram ainda maiores, ou seja, foram potencializados pela estimulação. Muito bem, muito interessante esse resultado. Agora, vamos nos fazer a seguinte pergunta: será que com 5 sessões, ao invés de 10, nós já veríamos uma ajuda dessa técnica de estimulação no desempenho de nomeação desses pacientes? Será que com 3 sessões, será que uma única sessão seria o suficiente? Então, um estudo futuro poderia, por exemplo, manipular uma segunda variável independente, que é o número de sessões, ou seja, a dose desse tratamento. Vamos supor que no estudo posterior, parte dos pacientes passassem por 10 sessões, então idêntico ao que aconteceu no estudo original, mas outra parte dos pacientes passasse por apenas 5 sessões. Vamos supor, então vamos ampliar aqui a nossa imaginação, que o desempenho dos pacientes após 10 sessões fosse igual ao observado no estudo original.
No entanto, no grupo com apenas 5 sessões, não tivesse diferença nos desempenhos de nomeação. O que isso nos permitiria concluir? Possivelmente, é necessário um número de sessões maior, por exemplo, de 10 sessões, para que os efeitos da estimulação aqui, dessa técnica de neuromodulação, sejam passíveis de serem observados, né? Ou seja, nessa situação, para eu dizer, tem um efeito da estimulação sobre a nomeação, o que eu te diria é, depende. Se o número de sessões for 10 sessões, sim, tem efeito. Agora, se o número for 5 sessões, não tem efeito. Aí você pode me perguntar, mas e se for entre 6 e 9 sessões? Bom, aí eu não sei, teria que estudar com esses valores para avaliar se entre 6 e 9, com qual número que a gente começa a observar os efeitos. Mas note que agora, para eu falar do efeito dessa variável independente, que é o tipo de tratamento, né, com a estimulação, né, o que eu chamei aqui de tratamento, ou sem a estimulação, que é o grupo placebo, sobre a variável dependente, nomeação, vai depender dos níveis de uma segunda variável independente, que é tratamento de quantas sessões? 5? 10? 20 sessões? Então é nesse sentido que o efeito de interação opera. Retomando um exemplo dado num vídeo anterior, eu falei sobre memória dependente de contexto, em que um grupo de mergulhadores estudou uma lista de palavras e 2 variáveis independentes foram manipuladas: o contexto de codificação, na superfície ou submerso, e o contexto de recuperação também na superfície ou submerso. A partir dessa combinação de contexto de codificação e de recuperação, nós tivemos 4 grupos. O grupo que estudou na superfície e recuperou na superfície, o grupo que estudou na superfície e recuperou submerso, o grupo que estudou submerso e recuperou na superfície, e o grupo que estudou e recuperou nos 2 momentos submersos. E a partir disso eu também mostrei o gráfico que representa os resultados num vídeo anterior. E aqui eu quero voltar a esse gráfico para mostrar onde que o efeito de interação está aqui. Bom, aqui eu poderia avaliar os efeitos do contexto de codificação separadamente, ou seja, seria como se eu calculasse a média dessas 2 barras e comparasse com a média dessas 2 barras. Isso me daria se tem um efeito de codificação ou não, do contexto de codificação. Eu também poderia analisar o contexto de recuperação. Como que isso seria feito? Seria calcular a média das barras laranjas agora e comparar com a média das barras verdes. Isso me permitiria comparar o contexto de recuperação submerso versus contexto de recuperação na superfície, ignorando o contexto de codificação. Mas para fins desse vídeo eu vou me deter ao efeito de interação. Bom, existe 2 maneiras de eu interpretar o efeito de interação aqui. A primeira delas é essa que eu coloquei aqui agora. O efeito do contexto de codificação, ou seja, desta variável independente que está no eixo X, sobre a recordação, que é o que está aqui no eixo Y, minha VD, é dependente do contexto de recuperação, ou seja, depende dos diferentes níveis. Para aqueles que recuperaram em contexto submerso, ou seja, se eu considerar só as barras laranjas, então estou considerando essas 2 barras laranjas aqui em função do contexto de codificação. Foi melhor ter codificado em contexto também submerso. Por quê? Porque a recordação foi maior aqui, 11.5, do que aqui, 9.5. Agora, para aqueles que recuperaram em contexto na superfície, agora então eu vou considerar aqui as barras verdes. Foi melhor ter codificado em contexto também na superfície. Por quê? Porque aqui no contexto de codificação na superfície, a recordação foi maior do que no contexto de codificação submerso para aqueles que recuperaram no contexto de recuperação na superfície. Uma segunda maneira de eu interpretar esse mesmo resultado é agora focando no contexto de recuperação e avaliando qual que foi o efeito do contexto de recuperação para os diferentes níveis do contexto de codificação. Então a interpretação seria a seguinte: o efeito do contexto de recuperação sobre a recordação, ou seja, o efeito das barrinhas laranjas versus as barrinhas verdes em relação à recordação é dependente do contexto de codificação. Para aqueles que codificarem em contexto submerso, então agora eu vou comparar as 2 barras aqui, contexto de recuperação submerso e contexto de recuperação na superfície, só para aqueles que codificaram em contexto submerso. Foi melhor ter recuperado em contexto também submerso. Olha lá, por quê? Porque essa barrinha aqui está mais alta que essa, ou seja, em média, 3 palavras a mais recordadas para quem
recuperou no contexto submerso do que para quem recuperou no contexto na superfície, para aqueles que codificaram no contexto submerso. Agora, para aqueles que codificaram em contexto na superfície, ou seja, esse par de barras aqui, foi melhor ter recuperado em contexto também na superfície. Por quê? Porque, em média, houve uma recuperação ali de 4,45 palavras a mais para quem teve como contexto de recuperação na superfície versus quem teve contexto de recuperação submerso para aqueles que tiveram como contexto de codificação na superfície. Isso pode parecer um jogo de palavras, mas as duas interpretações elas são praticamente idênticas. É só uma questão de ênfase. Na interpretação 1, eu resolvi comparar barras laranjas e barras verdes, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou comparando barras laranjas e barras verdes. Em outras palavras, eu estou comparando contexto de codificação submerso na superfície só para aqueles que recuperaram no submerso e contexto de codificação na superfície só para aqueles que... contexto de codificação submerso e na superfície só para aqueles que recuperaram na superfície. E no outro caso, eu estou me focando em comparar contexto de recuperação submerso e na superfície para aqueles que codificaram submersos e contexto de recuperação submersos na superfície para aqueles que codificaram na superfície. As duas interpretações elas são simétricas e levam a conclusões iguais. Via de regra, a gente vai preferir comparar as duas barras aqui e as duas barras aqui, né? E aí, a partir disso que a gente decide. Se eu quero fazer essas comparações aqui, aí eu decido o que eu coloco aqui e o que eu coloco aqui. Porque faz mais sentido eu comparar as duas barras lado a lado, as duas barras lado a lado, quebrando pela variável que está aqui, do que plotar duas variáveis aqui juntas, uma próxima da outra, mas comparar as que estão distantes, né? Laranja com laranja, verde com verde, embora eu possa fazer isso. Tá? Mas o ponto importante aqui, pelo menos nesse caso mais simples, que é um desenho fatorial 2x2, em que eu tenho duas variáveis independentes, contexto de codificação, contexto de recuperação, e cada uma delas com 2 níveis, é que essa minha descrição gráfica mostra exatamente a ideia do conceito de interação, que é o efeito de uma variável independente sobre uma variável dependente depende dos níveis de uma segunda variável independente. É importante frisar que a gente pode ter efeito de interação de ordem maior, por exemplo, efeito de interação de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante. Sendo que, por exemplo, o efeito de interação de segunda ordem seria como se eu dissesse assim: a interação entre contexto de codificação e contexto de recuperação depende de uma terceira variável independente. Vamos dizer aqui que essa terceira variável independente é o tamanho da lista, por exemplo. Então, um grupo de participantes estudou uma lista com 40 palavras e um outro grupo de participantes estudou uma lista com 80 palavras. Tá? E aí nesse caso, a gente já não colocaria número de palavras recordadas, a gente colocaria percentual, porque o tamanho das listas são diferentes. Mas nesse caso, trabalhando com percentual, eu poderia dizer, olha, o percentual recordado, como essas duas variáveis interagem, depende se a pessoa estudou uma lista com 40 palavras ou com 80 palavras. Seria uma possibilidade. E aí a gente já estaria falando de uma interação de segunda ordem, ou se preferir, de uma interação tripla, porque é uma interação que envolve 3 variáveis independentes. Mas eu não vou entrar nesse nível de complexidade aqui. Ok? Então, é isso por hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. No próximo vídeo eu vou falar de tipos de interação, ou seja, eu vou mostrar de algumas possibilidades que nós temos de interação, pelo menos no cenário em que eu tenho um delineamento fatorial 2x2. Então, até o próximo vídeo.